Oi, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Saudades! A gente se falou outro dia mesmo. Conforme prometido, essa aula é de correção das atividades da semana 1 do Plano de Estudo Tutorado do terceiro ano do ensino médio, volume 2. Para quem não lembra, o assunto da semana 1 foi este aqui, ó. Economia mundial e as principais potências econômicas mundiais, tá? Quem não assistiu à aula de explicação, vai aparecer um cardzinho aqui na parte superior do vídeo, clica lá e vai assistir, que ajuda muito na resolução das atividades. Então, a aula de hoje é para correção. Vamos lá. Atividade 1. Leia o trecho a seguir. Por uma globalização mais humana. No mundo assim transformado, todos os lugares tendem a tornar-se globais, e o que acontece em qualquer ponto do ecúmeno, que é a parte habitada da Terra, tem relação com o que acontece em todos os demais. Daí a ilusão de vivermos num mundo sem fronteira, que é uma ilusão, tá bom? Uma aldeia global. Na realidade, então, a ilusão é viver numa aldeia global. Na realidade, as relações, chamadas globais, são reservadas a um pequeno número de agentes, os grandes bancos, empresas transnacionais, alguns estados, né, que foi o assunto abordado na aula de explicação, em que falava sobre as principais potências, né, Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, Índia, Reino Unido, França, Itália, né, agora vamos voltar para o exercício. E as grandes organizações internacionais. Os problemas econômicos das grandes potências mundiais têm relação com os rumos da economia brasileira? Justifique sua resposta. Sim, obviamente que sim, porque em um mundo globalizado há fortes intercâmbios financeiros, comerciais entre os países. O Brasil, por exemplo, adquire muitos produtos dos Estados Unidos, da China, né, de países da União Europeia. Então, crises econômicas nesses países acabam reverberando, ou seja, repercutindo em nosso país. É um exemplo, a crise econômica de 2008, que teve início nos Estados Unidos e depois ela foi se espalhando para várias partes do mundo. Vamos agora, terceiro ano, construir uma resposta para essa questão, tá bom? Eu vou ditando, você vai corrigindo, se for para corrigir, vai anotando, tá bom? Então, vamos lá. Sim, pois em um mundo globalizado, as relações financeiras entre os países são mais perceptíveis. Dessa forma, se países como Estados Unidos e China passam por crises, o Brasil sofrerá impactos, pois estes países são grandes compradores e vendedores de mercadorias com os brasileiros. Vamos ver como é que ficou. Então, ó, sim, pois em um mundo globalizado, as relações financeiras entre os países são mais perceptíveis. Dessa forma, se países como Estados Unidos e China passam por crises, o Brasil sofrerá impactos, pois estes países são grandes compradores e vendedores de mercadorias com os brasileiros. Número 1 corrigido. Número 2. Escolha uma das potências econômicas mundiais e descreva como a pandemia do Covid-19 tem impactado sua economia. Tem que ser potência. O Brasil não entra na lista de potência do PET.
A gente tem que escolher ou Estados Unidos, ou China, Itália, Reino Unido, e aí eu escolhi Estados Unidos, tá? Porque tem o maior PIB do mundo. Eu queria mostrar para vocês, olha aqui, notícias bem recentes, olha só aqui. Estados Unidos já registra mais de 126 mil mortes e mais de 2 milhões de casos de Covid. Essa reportagem é de um dia atrás. Além das mortes e da contaminação pelo Covid, o Banco Mundial e o FMI estimam que o PIB dos Estados Unidos também vai cair, tá? Vou colocar aqui para vocês verem uma pesquisa. Olha, PIB dos Estados Unidos cai 4,8%, isso só no primeiro trimestre, tá? Então, um PIB de trilhões que cai 4,8% é uma queda bem significativa, ok? Com base na pesquisa, nós podemos responder. Então, a potência que nós escolhemos foi os Estados Unidos. Então, ó, os Estados Unidos tem mais de 126 mil mortos por Covid e mais de 2 milhões de casos confirmados. Além disso, só no primeiro trimestre de 2020, o PIB do país caiu mais de 4%. Além disso, com o avanço da pandemia, houve crescimento no número de desempregados e pessoas que necessitam de auxílio econômico do governo. Vamos ver como ficou então a resposta? Então, os Estados Unidos têm mais de 126 mil mortos por Covid e mais de 2 milhões de casos confirmados. Além disso, só no primeiro trimestre de 2020, o PIB do país caiu mais de 4%. Lembrando que o PIB é a soma de toda a riqueza produzida dentro de um país. Além disso, vamos tirar esse além disso para não ficar muito repetitivo, que eu já pus um além disso lá em cima. Então, vai ficar, ó, com o avanço da pandemia, houve crescimento no número de desempregados e pessoas que necessitam de auxílio econômico do governo. Porque, de acordo com a OMS, a principal forma de prevenção do Covid até o momento é o isolamento social, né? Não tem vacina ainda, todas estão em teste. Vamos para número 3. A sombra da Guerra Fria em pleno século XXI. Quais são as duas principais potências econômicas atuais? Estados Unidos em primeiro lugar, com o maior PIB do mundo, e em segundo lugar, China. Então, é só responder Estados Unidos e China, não tem que explicar mais nada. Por que é possível afirmar que há uma conflituosa relação política e econômica entre Estados Unidos e China? Ora, né, porque são países que estão ali competindo pelo maior PIB do mundo e são países que disputam mercados em comum. Tem empresas que disputam mercados em comum, como, por exemplo, no ramo da tecnologia. Tem muita empresa chinesa disputando o mercado global com empresa dos Estados Unidos. Um exemplo de disputa, por exemplo, tem sido a questão da internet 5G. É foco de muita disputa entre chineses e estadunidenses. Então, há essa relação conflituosa econômica por conta disso, por conta dessa disputa de mercados, por conta dessa disputa pelo primeiro lugar no PIB global. E do ponto de vista político, tem também a influência da China no sul e sudeste da Ásia, um ambiente que os Estados Unidos
né, sempre tentou ter uma influência, e quem tem a maior influência é a China, beleza? Então vamos construir uma resposta, pessoal. Então, isso ocorre porque China e Estados Unidos disputam a liderança global de maior PIB e disputam mercados financeiros em comum. Do ponto de vista político, a China é muito influente no sul e sudeste da Ásia, região que os Estados Unidos tentam, como eu posso dizer, eu não queria colocar influenciar para não ficar repetitivo, tentam interferir, tá bom? Interferir. Olha como que ficou então. Isso ocorre porque China e Estados Unidos disputam a liderança global de maior PIB e disputam mercados financeiros em comum. Do ponto de vista político, a China é muito influente no sul e sudeste da Ásia, região em que, deixa eu complementar aqui, corrigir, em que os Estados Unidos tentam interferir. Número 4. As potências econômicas mundiais apresentam no atual contexto uma preocupação em relação aos impactos econômicos mundiais. Explique como o avanço da crise econômica afetará o comércio mundial. Então, olha, o avanço da crise econômica decorrente da pandemia do Covid vai levar a uma queda do PIB de praticamente, eu acho que todos os países do mundo. Provavelmente vai gerar uma recessão econômica em muitos países. Deve diminuir bastante a circulação de mercadorias também, por conta do empobrecimento da população e por conta do distanciamento social. Vamos construir então agora uma resposta. Então, olha, o avanço da crise econômica vai gerar queda no PIB global e no PIB dos países. Dessa forma, menos riqueza será gerada. Muitos países entrarão em recessão. Haverá empobrecimento de parcela significativa da população global e redução das trocas comerciais entre nações. Certo, pessoal? Vamos ver como que ficou o gabarito. Então, o avanço da crise econômica vai gerar queda no PIB global e no PIB dos países. Dessa forma, menos riqueza será gerada. Muitos países entrarão em recessão. Haverá empobrecimento de parcela significativa da população global e redução das trocas comerciais entre nações. Lindo último exercício. Dentre as grandes economias mundiais, identifique os principais parceiros comerciais do Brasil. Então, entre esses estudados, né, na semana 1, nós temos aí a China, Estados Unidos e países da União Europeia. Beleza? Mas principalmente China e Estados Unidos. Terceiro ano, um beijo para vocês. Até a aula da semana 2.